Na sua opinião, brother, você acha que o desempenho dos clubes brasileiros nesse Mundial deixa alguma lição para a seleção brasileira? Você acha que fica algum legado para Ancelotti, para a seleção? Passa alguma mensagem? Ou... Passa, passa. Nada que eu não acredite que o Ancelotti não saiba. Mas eu acho que ficou mais fácil de implementar. Nós, na seleção brasileira, também temos uma inferioridade hoje. Sim. Em relação às principais Técnica seleções. e anímica. E anímica, e de organização de campo, enfim, não vou nem falar fora que, né? Que é reflexo até dentro de campo. E o que a gente viu, que me chamou a atenção, foi uma capacidade de adaptação de clubes acostumados a serem os protagonistas. Não vou nem falar do Flamengo, acho que o Flamengo ele impôs seu jogo na maioria dos momentos. Mas Palmeiras, e em especial Botafogo e Fluminense, e o Fluminense com o Renato Gaúcho, acho que melhor representa isso. O cara foi jogar com 3 zagueiros, pô. E eu não estou dizendo que a seleção brasileira tem que ter um esquema tático diferente. Renato Gaúcho olhou para o seu elenco, olhou para quem estava enfrentando, como fez até Renato Paiva brilhantemente contra o PSG, e disse: eu preciso encontrar um jeito de ganhar. Eu não vou ganhar com a minha ideologia. Eu vou ganhar com um time competitivo, mesmo que isso afronte a minha ideologia de jogo. O Renato Gaúcho botou um time com 3 zagueiros, subiu o nível de concentração da equipe ao máximo e o Fluminense competiu com um elenco pra lá de limitado. Dá uma comparada nos elencos. O Fluminense é Ignácio, Freitas, Samuel Xavier, René, Arias, ok, joga uma barbaridade, Martinelli, muito bom jogador. O Everaldo, saiu o Cano, entrava o Everaldo, que outro dia estava aqui como terceira opção dentro do futebol do Bahia. Não é que os caras sejam ruins, mas os caras estão disputando Copa do Mundo. Do outro lado, os caras vão enfrentar Mbappé. Os caras vão enfrentar Vinícius Júnior. Então, essa capacidade de adequação que o Ancelotti, na minha opinião, tem, e o ciclo de Ancelotti inicial de Copa é de 26 até 26, né? Que é um ano menos. Eu acho que pode ter servido. Para dizer assim, rapaz, dá pra ser, velho. Inclusive, entender que pode ter jogador no Brasil que pode atender a necessidade da seleção brasileira em Copa do Mundo. Porque nós começamos a criar uma ideia de que, naturalmente, o creme de la creme do futebol brasileiro está... Esse sim. O primeiro eu tenho minhas dúvidas. Tá no exterior. Segundo ponto eu concordo com você. Mas jogadores que atuam no futebol brasileiro... A seleção brasileira mais brasileira. Mais brasileira. Eu acho que isso pode acontecer também. Isso eu concordo. E talvez isso não tivesse no radar do Ancelotti. Mas agora pode estar. Agora pode estar. Aí estamos juntos. A primeira eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se o Ancelotti veio para fazer a seleção ganhar ou veio para ele ganhar do jeito que ele acha que a seleção deve jogar. Aí eu não sei. Aí a gente vai discutir. Eu acho que ele veio para ganhar. Aí a gente vai discutir. Mas esse segundo, para mim, estamos juntíssimos. E aí, Tchelo? Cara, assim, quando você observa o jogador brasileiro, ele assim, individualmente brasileiro, cara, você não vê uma diferença técnica dos jogadores brasileiros, assim, quando você fala assim, inferior ao europeu. Não sei se você está falando exatamente disso, tá? Mas do que eu entendi. Eu não consigo enxergar o jogador brasileiro inferior tecnicamente a nenhum jogador do mundo. Muito pelo contrário, tá? Eu acho os jogadores brasileiros tecnicamente superior à maioria dos que eu conheço, inclusive dos grandes jogadores dos outros times, tá? Agora, quando você vê o desempenho desses caras em campo, quando você vê, por exemplo, o Vitinha lá do PSG, pô, o cara é brilhante, velho. Assim, um cara impressionante como ele pega uma bola na frente da área do PSG, marcado por 2 jogadores e sai jogando com um passe de 50 metros no pé do outro cara. Então, assim, falta alguma coisa ao atleta brasileiro que talvez um grande técnico, cara, seja capaz de alterar essa rota e nos colocar de volta no caminho de ser uma grande seleção. Eu realmente, cara, quando vejo Vinícius Júnior, Rafinha, os nossos zagueiros, cara, enfim, laterais a gente tá meio fraquinho nessa época agora nossa, mas mesmo os laterais, né? Eu não vejo assim uma distância técnica dos nossos atletas para os outros do mundo. Então, assim, eu não tenho essa sensação assim, caramba, velho, que abismo que tem entre o jogador brasileiro e o jogador europeu. Não consigo enxergar isso. Não. Mas, assim, mas que eu entendo, assim, que os times europeus, quando junta aquele time inteiro ali, cara, joga muito mais bola que qualquer time brasileiro, isso é verdade. Então, assim, Ancelotti, cara, se ele conseguir, cara, fazer com que esse atleta brasileiro, cara, desempenhe o melhor de sua técnica,
em benefício da seleção, eu acho que a gente pode ter uma seleção muito competitiva, cara, novamente aí para a próxima Copa, entendeu? Bom, os 4 times brasileiros que voltam no G8, né? Flamengo tá em primeiro. Flamengo é primeiro. Vem com 2 vitórias. Isso, e tem um jogo a menos. Um jogo a menos. O Palmeiras é quarto, vem com 2 derrotas. Então veja que pra mim, dos 4 dos derrotas dos últimos jogos, né? Isso. Dos 4 que voltam, pra mim, o pior que volta, na pior Palmeiras condição... tem jogo a menos também? Tem. Tá com 11 jogos. Não, mas eu digo assim, em acho que termos os de... 4 tem, né? Isso. Botafogo também tem, né? Só que Palmeiras e Fluminense vão ter mais um. Que não mas jogam mas na eu não volta. digo nem em relação a isso, a quantidade de jogos. Eu digo assim, o momento do clube. Ah, né? sim. Porque o Flamengo volta em primeiro e volta bem, eu acho que volta bem do Campeonato Mundial com 2 derrotas, com 2 vitórias no Brasileirão. Pra mim, acho que quem volta pior é o Palmeiras. Acho que o Flamengo tem uma questão de elenco para resolver. Não conseguiu repor. Eu acho que tem até uma curiosidade sobre isso, sobre contratações. Eu falo de momento, não especificamente o Flamengo tem uma questão específica do meio de campo que ele tem que resolver. Acho que o Palmeiras volta com o anímico mais baixo, ele volta com 2 derrotas. O Palmeiras vem de 2 derrotas do Brasileirão. O Fluminense vem com 2 vitórias, o Botafogo vem com 2 vitórias. E acho que tanto o Fluminense quanto o Botafogo, e isso eu ficarei muito surpreso se isso não acontecer, eu acho que Fluminense e Botafogo tenderão, especialmente nos primeiros momentos, e aí depois é o desempenho deles que mantém isso ou não, mas eu acho que eles tendem a aumentar de maneira significativa a sua média de público. A gente está falando de 2 clubes que deixaram médias muito baixas em 2025. Botafogo vem de uma média muito baixa, uma presença muito baixa, uma série de motivos, mas enfim, efetivamente tem uma presença de público muito baixa nos jogos como mandante, e o Fluminense também. O Fluminense vem com mais ou menos 18 mil de média de público e o Botafogo mais ou menos com 12, 13. Sendo que o Fluminense joga no Maracanã, né? E você tem essa questão. Mas eu acho que uma das coisas positivas da volta dos clubes no Brasileirão e do desempenho deles no Mundial é que eu acho que especialmente esses 2 rolou uma clubes, conexão, né? Eu acho que eles se reconectam com a torcida e tem a seta de média pra mim, uma seta pra cima, tá? Ela é ascendente. Eu ficarei muito surpreso se o Fluminense no primeiro jogo que fizer no Maracanã não lotar o Maracanã. Ficarei muito eu também ficarei. Se isso não acontecer. Inclusive, e o Botafogo também, cara. Né? O Fluminense, dia 17 de julho, tem um jogo marcado contra o Cruzeiro. Tenho que olhar se o calendário de outras competições. Segundo colocado. Então você tem um jogo que por si só já é um puta apelo, e ainda mais você recebendo um clube que chegou onde chegou. Eu ficarei muito surpreso se a torcida não lotar o Maracanã. E não só esse jogo. De novo, eu acho que Botafogo e Fluminense tendem a aumentar a sua média de público no curto prazo. Futebol SA. O negócio e a paixão juntos.